Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu quero lhe falar hoje sobre igreja e cristianismo. Nós vivemos dias preocupantes na nossa sociedade e nós entendemos que a igreja é uma cidade-refúgio. A igreja de Cristo é absoluta e totalmente essencial. Se há algo de essencialidade nesta terra, é a igreja de Jesus. Porque é na vida espiritual da igreja, na comunidade, na irmandade, no corpo de Cristo, que as pessoas encontram os seus afins, os seus irmãos, e uns ajudando os outros, conforme diz a palavra do Senhor, nos encorajando uns aos outros. A igreja também é lugar de adoração, de estudo da palavra, de crescimento espiritual, de auxílio emergencial. Uma igreja tem fatores bíblicos e espirituais tão importantes que ela, lhe digo isso com absoluta sinceridade, é a resposta para aquela pessoa que está lá do outro lado, sofrida, teve perdas irreparáveis, está debaixo de uma pressão econômica muito grande. A sua mente parece que está de ponta cabeça, as suas emoções absolutamente em frangalhos. Então, a igreja serve à sociedade, ao corpo de Cristo, aos eleitos do Senhor, às pedras que vivem, com uma significância muito grande. Porque quando uma pessoa está fraca, quando ela está atingida por algum raio dessas situações que estamos vivendo aqui, se ela não tiver igreja, ela vai para onde? Se não houver um pregador, se não houverem orações, se não houver a unidade do corpo, o que resta à pessoa nesta terra? Então eu entendo sobre a essencialidade da igreja, porque a Assembleia dos Santos, a congregação divina, o povo de Deus quando está junto, não é uma associação sindicalista ou apenas uma reunião social. É um encontro entre Deus e o seu povo, os céus e a terra. Portanto, é isto que nos faz ser um diferencial nesse mundo, sermos cristãos, termos Cristo no coração. E eu me recordo quando os discípulos cristãos, há uma passagem muito interessante, fala de uma cidade chamada Antioquia, e diz que partiu Barnabé para Tarso à procura de Paulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Agora veja o milagre. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então até então não havia igreja. Até então o próprio Cristo pregou na sinagoga, Paulo pregava na sinagoga, os demais apóstolos pregavam na sinagoga judaica. Mas houve um momento que Deus rompeu com a sinagoga para que os de origem gentílica pudessem cultuar a Deus em espírito e em verdade. Não mais com ritos judaicos, não mais com o que é judaizante, legalista, não mais com cerimônias, sacrifícios, abluções, batismos, vigílias, paga o preço, enfim, todos esses ritos e cerimônias que são da carne e que não servem para nada em termos espirituais. Foi em Antioquia, porque aqueles que seguiam a pregação cristã eram chamados os do caminho. E pela primeira vez em Antioquia, onde estava lá a presença de Barnabé e de Saulo de Tarso, Paulo, diz que eles ensinavam e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então, o que houve naquele local, em Antioquia? O
Que tipo de mover espiritual houve? Porque eles eram chamados, ou aqueles são os do caminho. E ali, a partir desse momento, são chamados de cristãos pela primeira vez. Qual era o diferencial que havia nesse povo que os demais religiosos não tinham? Qual era verdadeiramente o reflexo da igreja para a sociedade? Que as pessoas começaram a dizer, nós somos cristãos, nós temos um diferencial. Primeiro, nós temos Jesus como Senhor e Salvador, o cabeça da igreja. Diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a plenitude da divindade. Ele começa a boa obra e termina, Ele tem o querer, o realizar. Toda a riqueza de pensamentos estão em Cristo Jesus. Então, o que fazia esse povo ser identificado como cristãos pela primeira vez era exatamente o poder da mensagem da graça de Deus, que Paulo instruiu a igreja durante um ano, junto com Barnabé, e começou a haver tanta mudança de vida, tanta transformação de vida. Havia realmente uma luz emanando daquela igreja, a sociedade estava sendo tocada pelo povo de Antioquia, e aí, pela primeira vez, deixaram de ser do caminho para se identificarem com o selo do Espírito como cristãos pela primeira vez. Então, qual é a diferença entre um cristão e um pagão? Bem, é água para o vinho, noite para o dia. Imagina, o cristão tem Cristo como Senhor. O cristão é aquele que foi em amor predestinado, aquele que foi chamado segundo a prognoses, a determinação de Deus, a soberania de Deus, aquele que confessa Cristo, aquele que saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para o reino do Filho do seu amor. Este é o cristão que nasceu de novo. Que nasceu de novo, que ouviu uma voz dizendo, reconciliai-vos com Deus. Sim, reconciliai-vos com Deus. Então, há uma mudança tão grande na vida de uma pessoa que está vivendo como uma pessoa pagã, sem fundamentos espirituais, sem Jesus Cristo como Senhor, sem o apoio da igreja, sem a Bíblia Sagrada, mas porque ela é eleita de Deus, quando Deus a chama, e ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Você está ouvindo? Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Deus inclina o coração e, exatamente, conforme disse o sábio Salomão, Deus inclina o coração do rei assim como faz com as águas do rio que vem de norte para sul. Deus é soberano. E aquele povo refletia, reproduzia, não representava, reproduzia o Cristo com as suas atitudes, com a sua palavra, com o seu testemunho. E a sociedade disse, essa gente é diferente. Eles são cristãos. Na verdadeira acessão da palavra, o cristão é aquele que reproduz a Cristo. É aquele que tem o Senhor como Senhor e Salvador, e onde andar, onde estiver, Ele é sal, Ele é luz. Ele é o reflexo da glória de Deus. E foi isso que aconteceu em Antioquia. Vejam, senhores, não havia igreja instituída, o povo gentílico estava indo à sinagoga, e um dia Deus disse, agora eu quero a minha igreja gentílica. Tanto que Paulo em Atos diz isso, eu honro o meu ministério e vou para os gentios. Então a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo para os gentios. O evangelho da circuncisão judaica foi dado a Pedro para os judeus. O que a igreja hoje em dia faz? Mistura lei com graça. Ritos, cerimônias, batismos, sacrifícios, vigílias, jejuns. Tudo isto que não acrescenta absolutamente nada à vida, porque a obra de Jesus foi completa. Quando ele diz em João 19:30, está consumado, consumato estum. Quando ele diz, eu consumei, ali estava o perdão, ali estava a salvação, ali estava a reconciliação, ali estava o mover do Espírito Santo, aí estava o selo da redenção, aí estava o próprio Cristo na vida da pessoa. Eu me recordo, a primeira vez que eu voltei a Portugal, tivemos um encontro de família, nós viemos todos de Angola, de África,
E tinha muito tempo que nós não víamos tios, primos, tias, enfim, a nossa irmandade, do nosso nome, dos nossos Ferreiras. E eu tive a graça de Deus de poder juntar toda a minha família, grande parte deles, inclusive a minha mãezinha, já descansam no Senhor. E isso tem alguns anos atrás, 25 anos atrás. E eu observei um fato muito interessante. É que uma das minhas primas levantou a voz e disse naquela reunião: este não é o nosso Miguel. Eu pensei, uau, eu não sou o Miguel, então quem eu sou? Ela estava dizendo, aquele Miguel lá de trás, aquele Miguel católico, aquele Miguel idólatra, aquele Miguel sem rumo, aquele Miguel sem norte, aquele Miguel apenas um religioso, não é este que está aqui sentado. Este é diferente. Então, na realidade, ela estava dizendo, este é cristão. Porque toda a minha família, portanto, 95% da minha família era católica. Então, eu disse, este aqui não é o do passado. Alguma coisa sucedeu nesta vida. Eu dei o meu testemunho, mais uma vez, à minha família, como é que Deus utilizou um acidente, permitiu um acidente, e através desse acidente, Deus se revelou à minha vida. O chamado santo. Então, onde eu ando, eu reflito a glória de Deus. Onde um cristão anda, tem a luz de Deus, tem a glória de Deus, tem o mover do Espírito Santo. Onde um cristão anda, está a igreja. Que igreja não são paredes, igreja somos nós, corpo de Cristo. Então, o cristão é aquele que reproduz a Cristo, é aquele que reflete a glória de Deus, é aquele que vive, pratica operosamente a palavra de Deus, é aquele que tem palavra, se ensina ou não, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Este é o cristão. Então, a sociedade em Antioquia ficou muito impressionada porque eles conheciam um grupo religioso chamado os do Caminho. E Deus fez uma obra tão grande com a pregação de Bernabé e de Paulo durante um ano. Foi uma mudança de vida, foi uma mudança de paradigma, foi uma mudança de padrões. Eles saíram de religiosos para cristãos. De uma vida meramente informal para uma vida plena e profunda com Jesus Cristo. Então a sociedade dizia, eles aí são cristãos. Assim como é fácil você identificar às vezes na rua uma pessoa que tem uma origem espiritual diferente do cristianismo, você vê pela roupa, pelos turbantes, pela forma da pessoa se vestir, enfim, você sabe, ou pelo menos entende um pouco qual é a origem religiosa daquela pessoa. Só que o cristão não vive de aparências. O cristão não vive do seu exterior. É verdade que até a palavra formoseia o rosto, até Paulo diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Realmente há uma mudança interna que se reflete no exterior. Paulo diz, quem mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais. Quem servia este mundo corrupto agora tem que servir ao reino. Quem usava o seu corpo para o pecado, agora usa-o para a justiça. É por isso que nós, da Igreja Evangélica Cristo Vive, somos chamados de cristãos da graça de Deus. Porque nós não temos nenhuma ligação com Moisés. Não temos, a nossa igreja vive por fé. A forma correta e verdadeira de se viver o Evangelho é por fé e é por graça. Então, aí vem Paulo, que para mim, depois de Cristo, é a pessoa mais importante para o cristianismo, e ele diz, eu como prudente construtor, lancei os alicerces. Eu como arquiteto da igreja, eu lancei os alicerces. Agora veja como é que cada um edifica. E ele diz, não pode ser edificado de outro modo, mas o fundamento da igreja é Cristo. Então nós estamos entendendo como é maravilhoso você ser identificado como alguém que reproduz, reflete a Deus. Estava no outro dia em Ipanema e parei o meu carro num estacionamento e o guardador correu. Quando eu saí, estava com máscara, quando eu saí do carro, ele disse, o senhor é o apóstolo Miguel Ângelo, Deus tem usado o senhor, obrigado, porque a minha vida foi transformada, a minha família, passando um pouco, já estava com o filho para dizer, este é o apóstolo. Enfim,
Depois eu entrei numa pastelaria e todo mundo disse, oh, bem-vindo, senhor bispo. Então, eu não sou um religioso. Eu sou alguém que reflete o Cristo. Este é o cristianismo. É para isso que Deus te vocacionou. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro na carne, mas temos um poder, uma excelência de um poder em nós, que é Cristo. E o nosso ministério tem todos os fundamentos baseados nas 14 epístolas de Paulo. Nós não temos nenhuma parte com Moisés. Nós não vivemos de sombras da lei, nós vivemos da substância. Nós não passamos óleo na cabeça das pessoas, porque o óleo é símbolo do Espírito Santo, nós temos o Espírito em nós. Nós entendemos que o Espírito mora em nós. Ele não entra e sai, não visita e abandona. Nós estamos sempre na presença do Senhor. Nós estamos sempre um Espírito com Ele. E Jesus disse, das minhas mãos ninguém arrebata. Significa que nós somos salvos por Cristo e uma vez salvos, salvos para sempre. Não receba ninguém que diga que salvação se perde. Se salvação de um eleito de Deus, segundo o beneplácito dele, segundo a prognose dele, se perdesse, o sangue de Cristo não teria nenhum valor. A obra não teria sido consumada. Não haveria fundamentos, porque a vida é provada pelo fogo. Todos nós somos provados pelo fogo. E quem é que resiste a este fogo do dia a dia? Nós estamos aí com uma pandemia, milhares de mortos. Quem é que resiste a estas situações todas? Aquele que tem Jesus como Senhor. Aquele que reflete a Deus. Aquele homem, chefe de família honesto, aquela mãe amorosa, aqueles filhos que honram com inteligência seu pai e a sua mãe. Estes são os que refletem. Então, quando as pessoas conhecem o povo da Igreja Cristo Vivo, ou passam na rua e veem a igreja e veem o povo, eles dizem, esses aí são diferentes. Esses aí são cristãos. O pastor desta igreja é um cristão. Ele tem um testemunho do Cristo na vida dele. Então, eu fico impressionado como é que essa igreja de Antioquia sofreu uma remodelagem, né? O povo foi reconciliado com Deus, o povo foi tirado da morte para a vida. Eles entenderam o Cristo em nós, a esperança da glória. Então, onde eu estou, está Cristo. Onde você está, está Cristo. Então, eu queria terminar dizendo, não se entregue ao medo, ao desânimo. Não aceite que as más notícias, que diariamente chegam à vida das pessoas. Olha, desligue as suas televisões aí nos jornais nacionais, desligue isso aqui. Não aceite ser contagiado com o mal, com o medo. Você tem que ser um contagiante das pessoas com a palavra da graça de Deus. Amém? Muito bem. Então, hoje é sábado, nós estamos aqui num clima de expectativa muito grande para os 2 encontros na Igreja Cristo Vive, amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Rua Maricá, 320, um bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Você pode colocar no Waze ou no GPS BRT da Pinto Teres ou 28DP. Você vai encontrar uma rua chamada Maricá, paralela a Cândido Vinícius, onde você vai entender o que é a grandeza e a glória de Deus num templo. Atenção, o templo não é a igreja, o templo, é o santuário. A igreja é quando o povo de Deus está presente. Aí está a igreja de Jesus. Pastor, quantos membros o senhor tem na igreja registrados? Mais de 15 mil. Todos refletem a glória de Deus? Sim, todos refletem. Uns mais, outros menos, mas todos refletem. Nós somos chamados de cristãos. Nós nascemos de Cristo. Nós saímos da morte para a vida. Nós tivemos um novo nascimento. Gostaríamos muito que você participasse desse mover de Deus aqui na Cristo Vive. Nós temos o telefone de contato, 30 17 90 90. Lembrando, amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Às 8 da manhã eu estarei aqui na Band, em nome de Jesus, para levar o culto à sua casa. Estamos terminando o nosso encontro de hoje. Estou muito entusiasmado, numa expectativa tremenda para o dia de amanhã.
Em meu espírito há algo que me diz que o mover dos céus sobre a igreja, o ministério da cura, a operação de milagres, tudo provocado pela pregação da fé. Não é pelo grito do pastor, é a pregação da fé. Os sinais hão de acompanhar a pregação da fé. Então, sempre que se prega a fé de Jesus, sinais acontecem na vida das pessoas. Então, amanhã vamos aguardar grandes coisas da parte do Senhor. Eu agradeço muito a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive. Deus me deu realmente milhares de pessoas que têm esse foco em Jesus Cristo, que amam a Deus, amam a evangelização e são pessoas que contribuem para a obra de Deus, seus dízimos, suas ofertas, por um ato de amor, obediência e amor a Deus. Tem a ver com fazer as coisas que Deus diz, orienta ou deixa como mandamento. E eu, em particular, todos os sábados, tenho sempre uma gratidão muito grande. Eu digo isto aqui, não é um clichê, isto é uma verdade. Por uma família, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, que são os donos do mercado Turbomil, em Vila Emil Mesquita, estão participando agora deste encontro com os funcionários do mercado e que são uma bênção de Deus. São realmente cristãos que refletem a Deus e dão suporte a esta programação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você que vai pegar o telefone 3017 90 90 e vai dizer: hoje eu entendi o que é ser cristão. Hoje eu quero participar da obra de Deus. Ajude-nos a manter esta programação aqui do Rio de Janeiro, rede internacional, mídias sociais, satélite, temos muitas áreas de trabalho e agora os nossos cultos estão interpretados simultaneamente e traduzidos em Libras, em português Libras, português inglês, português espanhol. Então nós temos agora português, inglês, espanhol e Libras, 4 línguas a cada culto. Vamos ter muito mais. Nós temos um site que vai ser anunciado em pouco tempo, um site em inglês, um site em espanhol, enfim, queremos chegar além das fronteiras do nosso país, este é o nosso chamado. Muito obrigado a você que ama este ministério. Obrigado. A você que tem o coração em Deus, que reflete a glória de Deus. Obrigado, Rodrigo e Fabiana. Em meu nome pessoal, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, em nome da nossa equipe de televisão, do governo da Igreja Cristo Vive, nós declaramos um grande final de semana para a sua vida, declaramos sua família debaixo deste favor da graça de Deus, os teus caminhos protegidos pelo ministério angelical. Graça e paz em nome de Jesus. E agora vamos ouvir a nossa Bispa Nacional, Bispa Ana Caroline, falando sobre literatura da igreja. Bom final de semana. Visite o site da Igreja Evangélica Cristo Vive. Informações, mensagens, rádio e TV web com a transmissão dos cultos ao vivo. Faça-nos uma visita. www.igrejacristovive.com.br e tenha acesso a todo o nosso acervo de mensagens de áudio, vídeo e textos. www.igrejacristovive.com.br. Olá, graça e paz. No livro do nosso apóstolo Como Destruir Fortalezas, na página 32, diz assim: o nosso dever é aprender o máximo da verdade espiritual para termos o mínimo de espaço para ouvir e dar crédito às maquinações do inimigo. A verdade é o poder de Deus. Eu vou ensinar o reverso da moeda para que tu entendas e te lembres o que são mentiras e maquinações dentro da obra de Deus, as quais têm trazido verdadeiros desastres à vida dos cristãos. Por desconhecimento da verdade, os cristãos deixam-se levar por essas maquinações. Por exemplo, a pessoa que diz: pastor, eu passei por um problema e acho que o Espírito Santo saiu de mim. Esta é uma mentira dentro da obra de Deus. A Bíblia diz que quando nós recebemos como predestinados e eleitos a palavra da verdade, somos selados com o Santo Espírito da promessa. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas
que nós fomos revestidos de Cristo, selados e ungidos. Gálatas 3:27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Quer dizer que nós estamos repletos de Cristo. E este dom é irrevogável, ou seja, uma vez recebido o dom, ele não será mais tirado. Nós temos o Espírito Santo para sempre. E só o tem quem é predestinado para a salvação.